CEL, Centro Espiritual Universalista. Sejam todos bem-vindos. Nossa casa fundamenta-se nos pilares de estudo e trabalho firmados no kardecismo, Umbanda Universal e esoterismo. CEL significa caridade com nossos irmãos em Cristo Jesus, esperança de um mundo melhor, união do grupo para o amor incondicional. Essa casa foi edificada por muitas mãos e é com imensa alegria que expressamos a nossa gratidão a todos que auxiliaram e aos que seguem auxiliando nesse projeto. Cada ato de bondade, cada momento de reflexão e cada passo dado com o coração aberto nos aproxima da plenitude e da harmonia ao encontro do amor do Mestre Jesus. A jornada espiritual é uma caminhada contínua de crescimento e autodescoberta. Cada dia nos oferece uma nova oportunidade para aprendermos, evoluirmos e nos conectarmos mais profundamente com a nossa essência. Ao buscarmos a evolução espiritual, lembramos da importância da gratidão, da compaixão e do amor. E para auxiliar você nessa jornada, a casa oferece atendimentos fraternos e mediúnicos, com palestras de desenvolvimento espiritual e humano, passes energéticos, desobsessão, apometria, cirurgia e cura espiritual, consultas com o guia e emanação de energia à distância. Sinta-se acolhido nesse lugar de amor e caridade. Vivencie momentos de cura e conexão com a espiritualidade. Aprendemos e crescemos juntos quando estamos em comunidade. A família CEL, juntamente com todas as egrégoras espirituais de luz e de amor que aqui atuam, expressam com muito carinho a mais profunda gratidão a todos pela confiança nos trabalhos realizados. Estamos entusiasmados e confiantes para seguirmos em frente nessa jornada conjunta e evolutiva, construindo um futuro ainda mais brilhante. Gratidão, gratidão, gratidão. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais um encontro nesta noite. E a Casa CEL recebe com muita luz e com muita amorosidade todos vocês que aqui estão e agradece a presença de cada um que está aqui nesta noite. E nós temos para dar início alguns recados desta noite. Nós temos a campanha da arrecadação de alimentos não perecíveis, ela é permanente e quem deseja doar, sentir no seu coração que puder trazer algum alimento, a casa está recebendo. E também nós temos o projeto solidário Higiene Feminina, também a casa está arrecadando para enviar para as pessoas que necessitam e não têm condições. Também nós temos a ação entre amigos, é uma rifa, ela é em valores, o sorteio será no dia 7 de maio, às 20 horas, aqui na Casa CEL, e quem deseja adquirir números ou boleto para ajudar a casa a vender, pode pegar na secretaria lá com a Beatriz ou a Tânia. Então logo aí, dia 7 logo está aí, né? E a gente tem ainda alguns boletos para serem
adquiridos, né, e vendidos os números. Então a gente pede, quem puder, colaborar. E amanhã também a Casa Céu tem os atendimentos normal para quem precisa vir ou quiser, né, participar amanhã, com todos os atendimentos. Então, neste momento, eu convido a todos vocês para se desligar de todas as preocupações, sentar confortavelmente, colocar as mãos viradas para cima, descruzando suas pernas e seus braços. E com muito amor, com toda a espiritualidade de amor ali e luz que aqui se encontra, vamos nos concentrando neste momento e fechando os nossos olhos suavemente, agradecendo por mais esta noite e esta oportunidade de estarmos reunidos. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus Pai, a Mãe Maria, ao Mestre Jesus e a todas as forças de luz e amor e cura que se fazem presentes nesta noite, para ajudar a todos que aqui se encontram, no que necessitam conforme a intenção de cada um. Vamos elevando os nossos pensamentos, elevando e elevando. Vamos entrando em sintonia com as energias de luz, pedindo que venham sobre nós, nos acolhendo, nos amparando, nos orientando e nos protegendo, trazendo a coragem, a fé, a harmonia, a paz e a sabedoria, para compreendermos a nossa missão reencarnatória nesta vida e que tenhamos a determinação necessária para seguirmos nossa jornada evolutiva no melhoramento pessoal e na iluminação divina. Agradecemos por todas as bênçãos recebidas e pela graça de estarmos neste dia junto a vós e sentir a vossa presença em nós, fortalecendo a nossa alma e curando todo o nosso ser. Nesta noite, nós te pedimos, Senhor, de toda a criação, Deus Pai, Mãe Vida, cuida de nós, cuida da nossa vida, cuida da nossa família e cuida dos nossos lares. Então, neste momento, eu convido a todos que possamos fazer a oração que está no telão. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição.
e queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Que assim seja e assim é. Neste momento, eu convido a todos que nós possamos fazer 1 minuto de doação de energia, deixando sair do seu cardíaco a cor rosa, a cor azul e a cor verde. Você pode pedir para a pessoa que você acha que precisa, e também nós pedimos para todas aquelas pessoas doentes, acamadas, com problemas de saúde, pessoas desamparadas, pessoas com pensamentos suicidas, e por todas as famílias e os lares desajustados. Que a espiritualidade se encarregará de levar esta energia de muito amor e muita luz. Agradecemos toda a energia doada. Neste momento, então, eu convido a nossa colega Beatriz, que vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, né? Hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos falar sobre a porta estreita. Eu fiz uma coisa, eu digitei todo ele para todos acompanhar a leitura. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Capítulo 18, a porta estreita, de 3 a 5. Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta da perdição, e espaçoso é o caminho que ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que ela conduz, e quão poucos a encontram. Mateus, capítulo 7, versículo 13 a 14. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. Enquanto o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós, de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos, e ele vos responderá, não sei de onde sois, por vos eis a dizer, comemos e bebemos na tua presença e nos instruístes nas nossas praças públicas. E eles vos responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes. Quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois deles expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do Setentrião e do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então, os que forem os últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. Lucas 13, versículo 23 a 30. A larga é a porta da perdição, porque são inumerosas as paixões
mas porque o maior número envereda pelo caminho do mal. E a estreita é a da salvação, para que o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer suas más tendências, pois a que poucos se resignam. E o complemento da máxima: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena, porque sendo a terra um mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, estender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas? Suposições inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Mas de que ações esta humanidade poderia se tornar culpada para merecer tão triste sorte, no presente e no futuro? Se toda ela se achasse, muitos os chamados, poucos os escolhidos, degradada na terra, e se a alma não tivesse tido outras existências, por que tantos entraves postos diante de seus passos? Por que essa porta tão estreita que só muitos poucos é dada a transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte? Assim é que é. Com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma, a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé, o presente e o futuro tornam-se solidários com o passado, e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas de Cristo. Que assim seja e assim é. Eu fiz um breve comentário sobre essa passagem que Jesus falava para os seus, na época, através de parábolas. Porque o povo tinha pouco conhecimento sobre as passagens que ele queria transmitir a eles. Então, ele dava exemplos práticos da vida do cotidiano que eles conviviam para o povo entender. Por que ele falava em porta larga? Muitas vezes, ela é associada à facilidade, representa o caminho da conformidade, das escolhas rápidas, muitas vezes sem reflexão, sem pensar, muitas vezes procurando o caminho da tentação, e geralmente as pessoas seguem o caminho das multidões, onde um vai, o outro vai atrás. Nesse caminho não há desafios significativos, e a vida se torna um fluxo sem maiores questionamentos. A opção que muitos tomam, atraídos pela promessa de prazeres inéditos, sem considerar as consequências futuras. Porque tudo aquilo que eu semeio hoje, eu vou colher. Tudo que eu plantar, eu colho. Tudo que eu falar, volta. No entanto, o caminho largo pode ser tão atraente para a gente, mas ele pode render consequências futuras. No entanto, o caminho, ele pode ser, muitas vezes, lugares onde a verdadeira satisfação para a gente nos faz bem no momento. Tudo aquilo que é momentâneo. E esses lugares de satisfação, a paz geralmente não se encontra nesses lugares. Ela é escassa. Ou até não existe. Exemplos dessa porta ampla são encontrados em comportamentos em pessoas egoístas,
materialistas e muitas vezes no abandono de valores que deveriam ser primordiais. Então, geralmente, quem pensa nesse sentido acaba sempre sendo atraído pelo mais prático, pela porta mais larga. Por outro lado, a porta estreita é a escolha mais difícil que a gente faz, em todos os momentos. Mas ela é a mais gratificante. Ela exige esforço para a gente. Tudo que é mais difícil, geralmente você se esforça. E todas as conquistas suas através das dificuldades, elas são mais valorizadas no teu ser, não no teu ter. Essa reflexão, ela exige uma espécie de renúncia a muitas coisas que você pensa. Seguir por essa porta não significa que a vida será sem dificuldades, que nem eu falei. A gente encontra pelo caminho da porta estreita muitas dificuldades a enfrentar. Mas, ao contrário, ela é um símbolo de superação. Como eu falei, tudo que é mais difícil, a gente supera e agrada mais a gente. Elas nos chamam a sair, muitas vezes, da nossa zona de conforto e trabalhar pelas nossas virtudes, em vez de buscar soluções rápidas e superficiais. Quantas vezes a gente faz uma opção por ser mais prático? E lá no fim do túnel, que nem a gente diz, se torna uma escuridão para a gente. Exemplos de quem escolhe a porta estreita são aqueles que, apesar da adversidade, persistem no bem. Mesmo com as coisas que acontecem durante a vida, doenças, infortúnios, falta de aquilo que você mais almeja, mas você persiste naquilo que você quer, que escolhe amor, o perdão, ao invés da raiva, da vingança, e dedica mais tempo para o autoconhecimento, para a gente, e é um serviço que a gente coloca que é desinteressado em fins materiais. Como eu falei antes, na época de Jesus, a expressão porta estreita tinha um significado mais palpável, era mais material, porque ele tinha que usar essas expressões para mostrar como é que funcionava, para eles entenderem o que era. Referia-se a uma entrada nas muralhas das cidades antigas, através da qual não se podia passar com carga pesada. O que significa isso? Que tudo aquilo que eles carregavam de grande volume, tinha que deixar para o lado de fora das muralhas. Mas Jesus deu esse exemplo para eles entender que tudo aquilo que a gente carrega, que não é necessário para nossas futuras encarnações, para a nossa coisa, nós não vamos levar isso. A nossa porta da vida é estreita, então, que a gente leve a nossa bagagem aquilo que é bom, que é maravilhoso, que é saudável, que é recompensador para a nossa alma. O camelo, tinha um outro exemplo, o camelo passar pelo buraco da agulha. Todo mundo já escutou essa máxima que fala, né? Não era que o camelo ia passar, era uma forma dele explicar que tudo aquilo que é grandioso, você deixa aqui. Você só passa com aquilo que é necessário, aquilo de bom que você fez. Compartilhar essa ideia é renunciar ao esforço necessário para alcançar o reino de Deus. A porta estreita era, portanto, um símbolo da necessidade de abandonar tudo aquilo que pesa, que limita a nossa liberdade e crescimento espiritual. Então, nós temos que abandonar muitas coisas que a gente faz que não trazem a evolução espiritual do nosso corpo. E assim, a porta estreita convida-nos, todos nós, a fazer uma escolha, exige também de nós desprendimento e responsabilidades. Que não é fácil
você se desapegar de certas coisas. Então, é uma responsabilidade individual de cada um, mas é também um desprendimento. Primeiro você tem que abandonar para depois. E dentro dessa visão espírita, a importância das escolhas é ainda mais vívida, mais evidenciada. Ele nos ensina que somos responsáveis pelas decisões que a gente toma. Deus foi tão generoso com todos nós, mandou seu Filho para a Terra, deu livre-arbítrio para todos nós escolher o caminho da porta larga e o caminho da porta estreita. Então, cada um de nós é responsável pelas escolhas que a gente faz. A encarnação, segundo o Espiritismo, não é uma chance única, mas uma oportunidade de aprendizado. Se eu estou aqui, nesse plano hoje, provavelmente eu passei por várias portas largas no passado. E hoje eu tento melhorar e acertar mais portas estreitas. Vamos ver se eu... Tem uma luzinha lá no fundo do túnel, né? A verdadeira liberdade está em escolher o caminho da evolução. Não podemos nos enganar com as aparências, as escolhas mais fáceis e imediatas. Nem sempre nos leva ao bem verdadeiro. A responsabilidade de nossas escolhas é o que nos faz crescer. Que nem eu falei, o livre-arbítrio, a hora de escolher é de cada um. Ninguém pode te dizer, não, vai por esse caminho que é mais curto, mas muitas vezes, lá no fundo, ele se torna mais longo, porque outras vidas você tem que corrigir o percurso. A vida nossa, ela é repleta de portas a serem abertas. Em cada uma delas existe o caminho a ser percorrido. Curto ou longo, é as escolhas que a gente faz. Entre a porta larga ou a porta estreita. E dá apenas uma vez em muitos momentos da nossa existência. Essa escolha daquela porta, ela se deu naquele momento e é a chance que você teve. Se pudéssemos, de fato, escolher o caminho da porta estreita, optaríamos por um caminho futuro de luz, de consciência verdadeira, felicidade, escolhas, tem peso e responsabilidade de decidir, um exercício de muita sabedoria para cada um de nós. Portanto, qual a porta que nós estamos abrindo atualmente? Você acha que a sua porta é a porta estreita ou a porta larga? É a reflexão que eu deixo para vocês, para pensar, para refletir sobre o meu caminho, o que eu estou seguindo. Em cada momento, nós somos convidados a refletir sobre as atitudes e os caminhos. Mas muitas vezes a gente não para e pensa se aquele foi o caminho acertado, se foi a porta estreita ou a porta larga. A porta estreita nos oferece um caminho de crescimento. Muitas vezes, desafiador. A gente enfrenta pedras no caminho. E ela, com certeza, ela nos conduz à harmonia, à paz, felicidade. Já a porta larga, a primeira coisa que acontece conosco é a sedução. Um processo de felicidade momentânea, mas nos distancia do que é eterno, que a gente já não pensa lá na frente. Então, portanto, a decisão é para nós hoje. Está nas nossas mãos em escolher a porta estreita ou podemos, aos poucos, transformar nossa vida em um reflexo de bem, de amor e de verdade, onde estivermos e aonde a gente for. Que abrimos as nossas portas estreitas aqui para frente. Que assim seja.
Convido agora as pessoas para fazer o nosso passe coletivo. Convido vocês, então, a irem se acalmando, calmando o pensamento, concentrando no que vieram buscar. Nesse momento, vamos fechando os nossos olhos suavemente, fazendo respirações suaves e tranquilas, refletindo serenamente em tudo o que precisar e no que veio buscar aqui nessa noite. Iniciamos esse passe espiritual pedindo a presença de Deus Pai, Criador, de seu Filho Jesus Cristo, sob a luz do Espírito Santo e de Mãe Maria, e de seus espíritos amigos de luz para receber esse passe. Mentalize também a presença do seu guia espiritual, seu anjo da guarda, que através de boas intuições está sempre ao seu lado, para orientá-lo e protegê-lo. Agora, peça aos benfeitores espirituais e a Jesus Cristo que o ajude a realizar sua limpeza espiritual. Senhor, de infinito poder e bondade, ajudai-me a retirar da minha mente todos os pensamentos negativos e deprimentes e que se encontrem ali alojados, frutos de minha condição de ser imperfeito, ideias de vingança, pensamentos morais inferiores, raciocínios pessimistas e egoísmo. Sejam afastados de minha mente como folhas secas que se soltam das árvores e são levados pelo vento. Peço também que me ajudem a retirar do meu peito todos os sentimentos inferiores como a mágoa, a tristeza, a solidão e o desamor, e sejam evaporados no ar como fumaça e levados para serem transmutados na luz em amor. Que meus desequilíbrios emocionais, frutos do nervosismo, falta de paciência, ansiedade e estresse, sejam corrigidos, visando uma nova harmonia no meu ser. Que todas as doenças alojadas em meu corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido e meu sistema de defesa orgânico inicie um forte processo de recuperação da minha saúde e da minha vida. Que assim seja e assim é. Convido a todos, então, para tomar a água agora e esperar, então, o atendimento.